Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje eu vou comentar do mercado de ovos de galinha, mercado esse em franco crescimento. Vamos conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado da soja. Vamos comentar também do salário mínimo, que ao invés de subir, ele vai cair. E você vai ver que o mercado do milho americano, após as projeções do SDA, os números apontam crescimento. E vamos também falar de nematóides, um problema sério que está instalado em mais de 90% dos solos brasileiros, segundo pesquisas da Embrapa. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de ovos de galinha, mercado esse em franco crescimento. O ano de 2025 ainda não se encerrou, mas o setor nacional de ovos já tem firmeza para indicar que este foi um ano positivo. O volume exportado alcança recordes, ao mesmo tempo em que a produção brasileira de ovos segue crescente e nas máximas históricas, reforçando o papel do Brasil em atender às crescentes demandas doméstica e internacional. No primeiro semestre, as exportações brasileiras de ovos de galinha somaram 24.900 toneladas, isso de ovos in natura e processados, quase triplicando o volume escoado de janeiro a junho de 2024, e o melhor desempenho para o período, considerando-se toda a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, iniciada em 1997. O impulso ele veio sobretudo do aumento dos envios aos Estados Unidos, que, por sua vez, intensificaram as compras externas de ovos, sobretudo do Brasil, devido a um surto de influenza aviária de alta patogenicidade no país norte-americano, comprometendo o abastecimento interno. Além dos Estados Unidos, diversos países também registraram casos de influenza aviária de alta patogenicidade, seja em aves de subsistência ou granjas comerciais. No Brasil, o primeiro e único registro em granja comercial até o momento ocorreu no dia 15 de maio, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Mesmo com as restrições impostas por muitos países, as exportações brasileiras, após o foco, os embarques de ovos alcançaram em maio o maior volume mensal da série SECEX, somando 5.360 toneladas. Desse total, 77,8% foram direcionadas aos norte-americanos, evidenciando a crescente demanda. Após ter cumprido com excelência todos os protocolos internacionais, em junho o Brasil voltou a ser certificado como livre da doença pela Organização Mundial de Saúde Animal. E agora vamos comentar do salário mínimo, que ao invés de subir, ele caiu. O governo federal revisou para baixo a estimativa do salário mínimo de 2026, que passou de 1.631 para 1.627, segundo a atualização enviada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ao orçamento do Congresso agora na última semana. A mudança reflete a nova projeção de inflação mais baixa para 2024. A atualização dos parâmetros é necessária para subsidiar a tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, e posteriormente da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Caso o valor seja mantido, o piso nacional terá um reajuste
de 7,18% sobre os atuais R$ 1.518. O número final será fechado no dia 10 de dezembro, quando o IBGE divulgará o INPC de novembro, índice que serve de referência para o cálculo do salário mínimo. A política de valorização considera a inflação acumulada até novembro do ano anterior e o crescimento real do PIB de 2 anos antes, limitado a um teto de 2,5% desde 2024. A revisão do mínimo tem efeito direto sobre as contas públicas, já que o valor ele é base para benefícios previdenciários, assistenciais e outras despesas obrigatórias. O novo cálculo reduz pressões sobre o orçamento de 2026 em um momento de debate sobre a meta fiscal. Além do ajuste para 2026, o governo também recalculou as projeções para os anos seguintes. E as novas estimativas apontam salário mínimo de R$ 1.721 em 2027, R$ 1.819 em 2028 e R$ 1.903 em 2029. Todos ligeiramente abaixo das previsões anteriores. O PIB de 2023, ele cresceu 3,4%, mas apenas 2,5% entrarão na conta do reajuste, por causa do limite estabelecido pelo tal arcabouço fiscal para evitar uma expansão acelerada das despesas previdenciárias. E agora vamos comentar do mercado do milho americano, que após as projeções do USDA, os números apontam crescimento. A nova projeção do departamento americano, o USDA, indica avanço significativo na produção, consumo, exportações e estoques finais de milho lá nos Estados Unidos para a safra 25-26. Segundo a análise do Itaú BBA, a entidade estima que a produção americana alcance cerca de 425 milhões de toneladas, sustentada por aumento de área e melhora da produtividade. Do lado da demanda, as exportações elas foram ajustadas para 78 milhões de toneladas e os estoques finais devem crescer cerca de 40% frente ao ciclo 24-25. Mesmo com a projeção de queda nos estoques globais de milho, a oferta elevada nos Estados Unidos tende a manter os preços pressionados. O cenário ele é reforçado pela forte produção chinesa e pela menor necessidade de importações pelo país. E esse equilíbrio confortável no balanço americano funciona como fator limitante para altas expressivas no mercado internacional do cereal. No Brasil, o plantio da soja para 25-26 avança em boas condições no Paraná e em parte do Mato Grosso, enquanto Goiás e Minas Gerais ainda tentam recuperar atrasos. Lá no Tocantins e também no Maranhão, as chuvas são irregulares e dificultam a implantação das lavouras e exigem atenção redobrada nas próximas semanas. A definição da janela ideal será determinante para o nível de investimento na segunda safra, com a melhora na relação de troca entre milho e fertilizantes, favorecida pela queda no preço dos insumos. Produtores que concluíram rapidamente o plantio da soja podem ampliar a área destinada ao milho safrinha. A decisão final dependerá da combinação entre preços, potencial de rentabilidade, andamento da colheita e risco climático. Caso o ciclo da soja permaneça dentro da normalidade,
a perspectiva para o milho segunda safra segue positiva. Em regiões com atraso, como Goiás e Minas, pode haver limitação de área, redução tecnológica e menor investimento, embora o milho continue sendo a opção mais atrativa pela liquidez e mercado consolidado. E agora vamos falar lá da Inglaterra. Agricultores britânicos viajaram em grande número para Londres para protestar contra as reformas do imposto sobre herança, propostas pelo ministro da Fazenda no dia do orçamento nesta semana. A mobilização ocorreu apesar de uma proibição de última hora imposta pela Polícia Metropolitana de trazer tratores para a capital. A Polícia Metropolitana, em comunicado, negou o cancelamento do protesto, mas confirmou a proibição de tratores e outros veículos agrícolas, citando sérios transtornos que poderiam causar à região e aos serviços de emergência. Os agricultores estão protestando contra a política de imposto sobre herança, que pode ter graves consequências não intencionais para as propriedades rurais familiares. É considerado altamente improvável que o ministro da Fazenda mude sua posição impopular sobre o alívio fiscal para propriedades agrícolas e comerciais no discurso do orçamento. E agora vamos falar dos nematóides, um problema sério que está instalado em mais de 90% dos solos brasileiros, segundo pesquisas da Embrapa. Confira. Nematóides são vermes microscópicos e geralmente muito abundantes no solo, água doce e salgada, e muitas vezes eles são parasitas de animais, insetos e também de plantas. Pois bem, esses nematóides, eles são causados principalmente por sua disseminação através de água de irrigação, mudas contaminadas, máquinas agrícolas e também, é claro, o solo, além de práticas que promovem o seu desenvolvimento, como má conservação do solo e também implantio em áreas infestadas. A presença de plantas hospedeiras e solos com certas características, como texturas arenosas e encharcamento, também favorecem a sua proliferação. A rotação de culturas é muito importante. É uma das formas mais eficientes para o controle desses nematóides em culturas anuais. Isso porque o cultivo de uma mesma espécie em determinada área por longos períodos de tempo é óbvio que pode favorecer o aumento populacional dos nematóides. Estudos da Embrapa indicam que mais de 90% dos solos agrícolas brasileiros apresentam alguma população de nematóides. Em culturas como soja, milho e principalmente algodão, os prejuízos econômicos são expressivos, superando bilhões de reais por ano. E a recomendação técnica é que, ao observar sintomas suspeitos, o produtor colete amostras de solo e também raízes das plantas para diagnóstico laboratorial. A análise permite identificar, por exemplo, espécies envolvidas e direcionar estratégias de manejo que inclui, por exemplo, rotação de culturas, uso de cultivares resistentes, tratamento de sementes muito importantes e controle biológico. Embora não haja método único de controle para o nematóide, o manejo integrado permite reduzir a população do patógeno e minimizar os impactos sobre a produtividade da cultura. Agora,
A correta identificação dos sintomas, ainda na fase inicial do ciclo de cultura, é um fator decisivo para o sucesso das medidas adotadas. As lavouras brasileiras, por exemplo, seguem em alerta com o avanço dos nematóides fitoparasitas, pragas microscópicas que atacam as raízes das plantas e provocam sintomas muitas vezes confundidos com deficiência nutricional ou estresse hídrico. Agora, reconhecer os sinais visuais no campo é o primeiro passo para um manejo eficiente e também redução de perdas. Portanto, fique atento e procure se informar melhor sobre o ataque de nematóides. E depois do intervalo eu vou conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar uma viajada no mercado da soja. É um minuto só, nós voltamos já. Bom, nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Pedro Vasconcelos. Pedro Vasconcelos é o analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar uma viajada aí no complexo mercado da soja, que realmente está, de maneira geral, assim no Brasil, estamos passando aí momentos meio delicados. Já estamos aí no último mês do ano e parece que agora que começou a chuva despejar. Mas vamos aguardar ainda mais uma semana aí para ver como é que fica. Pedro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Muito bom dia, Toninho. Como sempre, um prazer enorme para a gente estar aqui no programa de vocês. E, de fato, é um mercado bem ajustado, o mercado de soja. Temos lados positivos, lados negativos, mas é um mercado bem firme por enquanto. Pedro, nós estamos aí com um atraso de chuvas, o que não é normal, né? E nós já estamos falando isso há muito tempo, em condições normais, quando ainda a natureza estava mais ou menos, vamos dizer, intocada aí nos seus 40 anos para trás, aí, 30 anos para trás. Hoje nós estamos vendo aí, estamos já no último mês do ano e realmente as chuvas tão complicadas. Teve muita gente que plantou e perdeu, estão replantando. Uso de tecnologia, muita gente não está fazendo aquele uso que deveria ser feito. Poucos estão usando o alto, máximo grau aí de tecnologia, porque está instável. Nós não sabemos o que vai acontecer com condição climática, com problemas geopolíticos de guerra, as tradings, as grandes empresas multinacionais que compram, ora aumenta prêmio, valor, ora diminui, enfim. É dólar que sobe, dólar que desce, é problema político, enfim. Está realmente um balaio de gato essa situação, né? De fato, Toninho, não é fácil. A gente vive uma das maiores crises no nosso setor, e isso já afetou os produtores desde o planejamento para a safra 25-26. A gente viu, como você muito bem comentou, poucos produtores adotando aí o melhor manejo tecnológico possível, de fato tirando o pé para o planejamento da safra 25-26. A região central do Brasil, principalmente destaque para Goiás, Tocantins, algumas regiões de Minas, algumas outras regiões do sul do Mato Grosso, sudeste do Mato Grosso principalmente, são regiões que até o momento não tiveram chuvas firmes, né? Assim, pelo histórico anual já era para a gente ter mais volumes pluviométricos do que a gente já teve até agora, mas o lado bom é que as previsões devem melhorar aí nas próximas semanas, as chuvas devem voltar principalmente para a região central do Brasil. E, por enquanto, quando a gente fala de mercado, o mercado ainda não está muito focado nisso. Quando a gente olha o mercado internacional, o foco total para o comportamento chinês. A China fez o compromisso de comprar 12 milhões de toneladas de soja americana até janeiro desse ano. Até o momento foram compradas 2,2 milhões de toneladas, falta em torno de 9,8 para serem compradas dentro de soja 2 que falta, hein? É muita soja, de fato.
Então, assim, o mercado internacional tem olhado isso, a China tem comprado, mas em um ritmo bem lento, mas, de certa forma, o mercado vê um pouco mais um movimento mais político do que, de fato, econômico, porque quando a gente olha a precificação de soja brasileira e soja americana, com destino à China, hoje a soja brasileira é mais atrativa do que a soja americana, por exemplo. Então, são ajustes de um mercado que vem trazendo algumas movimentações. No geral, o mercado brasileiro é um mercado bem firme, bem de lado. Quando a gente vê os movimentos das 3 principais pontas de precificação da soja no Brasil, Chicago, dólar e prêmio, a gente vê uma característica de um mercado bem lateralizado mesmo. Um mercado onde, como você muito bem comentou, quando o Chicago sobe, as tradings ajustam o prêmio para baixo, ou o dólar sobe, as tradings ajustam o prêmio para baixo. Então, assim, é uma característica de um mercado bem lateralizado. Por um lado, os fundamentos trazem um mercado muito firme, mas é um mercado que, até o momento, não indica grandes explosões para preços de soja aqui dentro do Brasil. Ô Pedro, dentro do mercado futuro, agora vamos botar aí preço para fevereiro, março, ainda sobra alguma coisa razoável? A margem é boa, não é boa, é mais ou menos, ou está muito baixa? Como é que está essa situação, principalmente a precificação do mercado futuro? Vocês lá da Pátria, como é que vocês estão trabalhando com isso aí? É uma margem, Toninho, uma das margens mais apertadas, se não a mais apertada da história do sojicultor aqui no Brasil. São preços não muito interessantes, que em alguns casos fecham conta, mas não é aquele sonho de consumo. E em outros casos, principalmente produtores que dependem do arrendamento ou têm custos aí mais elevados, em um custo operacional, um custo tecnológico mais elevado, fica difícil até de fechar a conta. Então, é um ano não muito fácil, a gente já vinha, como eu comentei, uma crise que já vinha se alastrando dos anos anteriores, e é um ano que começa aí de uma forma incerta e uma forma preocupante para boa parte dos produtores aqui no Brasil. E isso para a economia do Brasil é péssimo, é um desastre. Agora, tem um outro agravante também. Infelizmente, nós só estamos falando de coisa ruim. O pessoal do milho, né? Quer dizer, aqui sempre é assim. Chega lá em outubro, por exemplo, outubro, 15, 20, 30 de outubro, a gente planta a soja. Depois colhe a soja e planta o milho. Tudo bonitinho, quando está tudo certo, as condições climáticas. Só que agora deu uma bagunçada. Então, provavelmente, quem plantou soja tardia está com um problema sério, né? É difícil, a gente vê principalmente em algumas regiões do estado de Goiás, mas ao lado leste de Goiás, algumas regiões que boa parte da janela de segunda safra foi perdida. Então, é um ponto também de alerta pensando no milho aí. O milho tem alguns ajustes regionais no mercado de milho, então algum ponto de ajuste regional aí tanto para compradores quanto para produtores, já buscando oportunidades de compra ou venda nesse mercado de milho. Bom, agora é só bater o joelho no chão e torcer para que as coisas continuem o tempo, condição climática, como está mais ou menos agora, chovendo. Porque se nós tivermos mais um veranico sério, aí pode ser um desastre muito maior, não só para os produtores, que já vem uma boa parte deles endividado com as safras anteriores, e essa daqui talvez seja a safra que vai acabar de enterrar muita gente, né? É um ano, de fato, de ajuste, é um ano de fato, separar muita gente, separar de quem fez um bom trabalho, de quem não fez. Mas esperamos, sim, que seja uma produção muito boa em termos de produção, em termos de mercado, que os produtores possam fazer bons negócios e tenham uma safra aí abençoada. É verdade, concordo com você, Pedro. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação. E vamos torcer, vamos pensar positivo aí para as coisas darem certo. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Toninho, que dê tudo certo. Um abraço a todos os produtores do país
que seja uma safra aí, que continue sendo uma safra bem abençoada a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.